Meu boa noite a todos. Que a bondade, o amor e a misericórdia de nosso Mestre Jesus se faça presente em cada um de nós e possamos levar estas virtudes onde nós nos encontrarmos. Porque eu tenho certeza que cada um de nós que aqui se faz presente, o nosso objetivo são esses. E o nosso estudo de hoje, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles o reino dos céus. Eu gosto muito de sempre, quando estiver pegando o Evangelho, fazer uma reflexão de como foi montado o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos lembrar, né, que ele inicia lá no capítulo 1. Deixa eu buscar aqui para não me perder na sequência, tá? Não vim destruir as leis. Nós sabemos que Jesus veio trazer aqueles ensinamentos que Moisés trouxe para todos nós, aqueles 10 mandamentos. Vamos lembrar que Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Nós sabemos que Deus, com seu amor infinito e sua bondade, né, preparou esse mundo, né, esse universo. Onde que é a casa do Pai? Nós sabemos que é todo o universo. Então meu reino não é desse mundo. Jesus está nos trazendo que nós precisamos nos preparar para o plano espiritual, porque aqui nós estamos no mundo material. Há muitas moradas na casa do Pai, é o terceiro. Ou seja, Deus criou na casa do Pai, que é todo o universo, nós temos muitos locais para que nós possamos estar reencarnando. E esta, né, vai depender da evolução de cada um de nós, né? Depois, no item 4, ninguém poderá ver o reino de Deus, né, se não nascer de novo. São através das reencarnações que nós vamos buscando a nossa sessão espiritual. No item 5, bem-aventurados aflitos, ou seja, as nossas dores e aflições que nós estamos passando, são instrumento para a nossa evolução espiritual. E no capítulo 6, né, Cristo Consolador, que é aquele que veio para nos trazer a verdade, que veio nos trazer o caminho, a verdade e a vida. E no item 7, bem-aventurados os pobres de espírito, que é o assunto que nós vamos estar retratando hoje, né? E ele segue, bem-aventurados que têm o puro coração, né? No item 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? Bem-aventurados que são misericordiosos e assim por diante, né? Até chegar no capítulo 28, né? Que são a coletânea de prece. Mas, voltando ao nosso estudo de hoje, né? No item, nós estaremos vendo sobre mistério oculto aos doutos e aos prudentes, né? No item 7 do capítulo 7, disse Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado a essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por os ter revelado aos simples e pequenos. Está lá em Mateus capítulo 5, item 11. Né? Capítulo 11, item 25. Tá? Então, o que seria, né, esses doutos, esses prudentes? Né? Vamos ver o significado disso. Os doutos e os prudentes refere-se, né, àqueles que confiavam excessivamente, né, no seu intelecto, no seu conhecimento. Todavia, nesses reina o orgulho e a vaidade. Vamos lembrar que lá na questão 785 do Livro dos Espíritos nos diz, tá? Vocês estão constantemente vendo eu falar isso, que o orgulho e a vaidade é aquilo que atravanca a nossa caminhada evolutiva. Então, refere-se àqueles que
confiam excessivamente nos próprios intelectos, no orgulho, né? A sabedoria humana e na vaidade acadêmica, ou seja, nos seus conhecimentos, e que muitas vezes os cega para as verdades mais profundas do Espírito. Vocês estão voltados ao mundo material e esquecem que nós precisamos estar buscando a nossa evolução espiritual. E aos simples e pequenos, quem são esses? Jesus, né, se refere às pessoas puras de corações, ou de coração, humilde e aberta a aprender, que consegue compreender a verdade, né, espiritual por meio da intuição e da fé sincera. Então, são todos aqueles, né, que se colocam de maneira simples, né, não se julgam, né, não faz do seu conhecimento a sua sabedoria, né, e não quer, vamos dizer assim, usar do seu conhecimento para pisar ou humilhar o próximo. E o orgulho e a humildade, vamos ver então o que nos traz, né, a doutrina espírita. A passagem ensina que o orgulho intelectual e a soberba são barreiras para o crescimento espiritual, conforme eu citei lá na questão 785, que aqui é que atravanca a nossa caminhada evolutiva, né? Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam, ou seja, oferecem assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Então, ou seja, né, todos nós que nós acharmos, né, que nós somos, né, figuras, vamos dizer assim, importante nessa caminhada, se julga ser bom, melhor que o outro, esses não serão atendidos pelos bons espíritos. E ele segue nos trazendo, né? Vou repetir, os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todos aqueles que buscam na senda, ou seja, no caminho do céu, um degrau para a conquista das coisas da terra, e que se afasta do orgulho e dos ambiciosos, né? Então, nós precisamos, fica bem claro para todos nós aqui, nós precisamos estar buscando a simplicidade e humildade, para que possamos, né, estar valorizando aquilo que nos torna pessoas melhores, né? Que é nós se tornar espíritos perfeitos. Claro que na encarnação isso é muito difícil, nós fomos criados simples e ignorantes, no entanto, Deus nos dá a oportunidade em cada encarnação para que nós nos tornamos pessoas melhores. E a reencarnação, né, é a bondade divina que Ele oferece a cada um de nós. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre a claridade celeste. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Aquele que não quer enxergar as verdades espirituais, né? Deus não tem interesse de estar, vamos dizer assim, amparando isso. Por quê? É uma escolha deste, né? E nós sabemos que essa escolha depende de nós mesmos. Qual é o caminho que nós precisamos estar caminhando, né? Vamos caminhar pelo caminho da porta estreita, onde nós estaremos passando por nossas dores e aflições, ou da porta larga, aquela que nos leva, vamos dizer, à perdição. E esse item que nos fala do orgulho e ambição, nós encontramos lá no Prolegônio do Livro dos Espíritos, né? Então, só repetindo, serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus, né? São véus lançados sobre a claridade celeste, e Deus não pode servir-se do cego para fazer luz e perceptir a luz, né? Então, está lá no Prolegônio do Livro dos Espíritos. E continua falando sobre o orgulho e a humildade, né? São dois polos do coração humano. Um atrai ao bem, ou seja, aquele que tem a simplicidade e humildade, né, ele está fazendo exatamente aquilo que Jesus trouxe para todos nós. Não deixa que né, que atravanca a nossa caminhada evolutiva. Vamos lembrar que lá na questão 785 nos diz que o orgulho é onde que gera todos os demais vícios.
O outro nos traz ao mal, quer dizer, no caso os vícios, não? O orgulho, o egoísmo, a prepotência, a vaidade. Então, um atrai todo para o bem, o outro para o mal. Um tem calma, quer dizer, e o outro tempestade. Quando nós seguimos o ensinamento que o Cristo trouxe para todos nós, e Ele nos deixou bem claro que as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, é uma maneira que nós temos para alcançar o reino dos céus. Ou seja, quando nós aceitamos isso, nós sabemos que é um instrumento para a nossa caminhada evolutiva. Então, essas dores e aflições deixam de ser algo, vamos dizer assim, não tão bom, e quando nós aceitamos isso, essa caminhada se torna mais fácil. O amor é a maior virtude que Jesus trouxe para todos nós, né? Mostra que o reino dos céus e os ensinamentos divinos não dependem de título ou posições sociais, estando acessível a qualquer pessoa que possua um coração sincero. Vocês acham que tudo aquilo que nós buscamos aqui, ainda principalmente quando nós usamos isso com soberba, né? Os títulos que nós buscamos aqui no mundo material, quando nós partimos para o mundo espiritual, o que nós levaremos disso? Vamos levar somente aquilo, né, que vai fazer com que nós tornemos pessoas melhores. Eu costumo afirmar, e eu tenho certeza que vocês irão concordar comigo, que até esse corpo que nós estamos usando aqui, ele ficará por aqui. Ele servirá apenas de instrumento para que nós possamos estar caminhando, né, na busca da nossa ascensão espiritual, que é o que nós precisamos, né? Deus nos dá uma reencarnação ou uma vida nesse cadinho ou nessa família na qual nós temos, né, superando todas as dificuldades que nós enfrentamos um para com os outros. No entanto, quando nós entendemos que isso é uma necessidade para que nós possamos, né, estar buscando o reino dos céus em nossos corações, essas dificuldades se tornam instrumento na nossa caminhada evolutiva. Vamos lembrar, né, que Jesus a todo instante pediu para que nós possamos, né, ser bondosos, né, indulgente e saber perdoar. Como que Jesus entendia a caridade? Exatamente dessa maneira. Então, toda vez que nós depararmos com as dificuldades, seja ela em qualquer lugar que nós estivermos, né, se nós usarmos dessas virtudes, você pode ter certeza que nós estaremos caminhando a passos largos para que possamos instalar o reino do céu em nossos corações. E continuando, né? Porque lá no item 8, dos mistérios ocultos dos doutos e os prudentes, ele nos traz: pode aparecer singular que Jesus ainda dê graça a Deus por haver revelado as coisas aos simples, ou seja, aos humildes e aos pequenos, que são os pobres de espírito, por ter ocultado, né, aos doutos, aos sábios e aos prudentes, mais aptos da aparência de compreendê-las. Mas será que esses que estariam mais aptos a compreender, o seu orgulho e egoísmo deixa que isso acontecesse? Ou será que a nossa humildade, a nossa simplicidade, nós estaríamos mais aptos a compreender isso? Vamos lembrar que esses, né, doutos, né, eles estão voltados mais para o mundo espiritual, mais para o mundo material. E muitas das vezes, até, vamos dizer assim, desconsidera a presença do Pai. Os humildes são obedientes aos desígnios, ou seja, às vontades de Deus, e não se consideram superior a toda essa gente. Vamos lembrar que a humildade é aquela que faz com que nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos as nossas imperfeições. É através da humildade que nós vamos estar fazendo isso. Quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos que somos seres ainda que estamos numa caminhada na busca do nosso aperfeiçoamento moral, nós passaremos, né, a ter um entendimento melhor. E todas as dificuldades que aparecer será instrumento da nossa caminhada.
Os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, né, vivem negando e tratam Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Né? Nós sabemos, claro, que a gente não pode generalizar. Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm um grande conhecimento, né? E, no entanto, né, sabe das nossas imperfeições, mas, de uma maneira, né, nós sabemos que muitos desses até negam a existência de Deus. É por isso que Deus lhe deixa a pesquisa do segredo da terra. Eu até coloquei em vermelho para que, né, ficasse bem destacado. Né? Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa do segredo da terra, revela o segredo do céu aos simples, aos humildes, diante deles que se prostram. Né? Esses que ainda se acham, né, vamos dizer assim, os sábios, né, eles estão muito preocupados nas coisas materiais. Tá? No entanto, o simples e humilde de coração sabe que precisa estar buscando as coisas espirituais. O poder de Deus se manifesta nas pequenas coisas, como nas maiores. Olha só, a música que eles tocaram, a primeira música lá. Ouço Deus. Você vê, na natureza, no cantar dos pássaros, né, nas águas, nas cachoeiras, são nessas pequenas coisas. Né? Vou repetir. O poder de Deus se manifesta nas pequenas coisas, como nas maiores. Deus não quer abrir à força os olhos, dado que há prática e satisfeito em tê-los fechado. Ou seja, o simples e humilde estão de olhos abertos. E, no entanto, os doutos e os prudentes que permanecem com seus olhos fechados. Às vezes deles chegarão, mas é preciso que antes sinta a angústia das trevas para vencer a sua incredulidade. Nós sabemos que por mais cedo ou mais tarde, a dor irá bater a porta desses. Porque Deus criou nós para seres perfeitos. E aquele que não tiver acreditar na presença em Deus, nessa encarnação, não há outra ele vai ter que acreditar. Vamos lembrar, lá na questão número 4 do livro dos Espíritos, como provar a existência de Deus. E os Espíritos trouxeram para todos nós. É só a gente olhar tudo aquilo que não for obra do homem. Então, quando estava cantando a música Ouço Deus, eu lembrei dessa passagem do livro do Espírito número 4. Porque as cachoeiras, as águas, as matas, né, os pássaros, são tudo criação de Deus. Assim como nós somos criações de Deus. Quando nós olhamos para um de nós somos seres que são filhos do Pai, filhos de Deus. Não se espante, pois os incrédulos de que nem Deus, nem os Espíritos, que são executores de sua vontade, se submetem às exigências. Vamos lembrar que a doutrina espírita deixa bem claro para todos nós, né? E se alguém tiver dúvida disso, é só ler algumas obras que a literatura espírita nos traz. Eu gosto muito de ter como referência A Caminho da Luz, que nos traz, né, que o universo é uma criação de Deus. E são os seus tutelados, os seus, vamos dizer, os espíritos superiores, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Vamos lembrar, lá na Gênesis, que é o capítulo 1 A Caminho da Luz, a Gênesis planetária, que nos traz a criação do planeta Terra. Ele pegou aquela nebulosa, entregou na mão de Jesus. E ele ficou 4 bilhões e 500 milhões de anos preparando para que hoje nós pudéssemos estar aqui aproveitando. Então, quando ele diz assim, não se espante, pois os incrédulos que nem Deus,
Pois os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores de sua vontade, se submetem à sua exigência. Deus impõe condições e não aceita que lhe queiram impor. Então, esses que não estão preocupados com a presença de Deus, deixa eles, uma hora eles irão entender isso. Escuta, Deus, né? Deus escuta, bondoso, e os que ele se dirige humildemente, e não se julgam mais do que ele. Então, são esses simples ignorantes que Deus vai estar sempre nos amparando e nos dando guarida para que nós possamos estar buscando a nossa ação espiritual. Isso aqui está no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de coração, no item 10. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-lo pessoalmente por meio das manifestações retumbantes, ou seja, bombásticas, mesmo diante das quais sempre nascem os mais obstinados e incrédulos? Será que Deus, quando acontece essas coisas, vamos lembrar o que está acontecendo lá na Venezuela? Terrível que é a situação. E nós sabemos que esses efeitos da natureza, né, as tempestades, vou lembrar recentemente nós tivemos lá no Rio Grande do Sul aquelas águas que saiu destruindo tudo, né? Será que mesmo com esses acontecimentos, esses continuam não acreditando em Deus? Não se vê todos os dias, olha, não se vê todos os dias criatura que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Ou seja, aquele que é incrédulo, né, mesmo com tudo que está acontecendo isso, ele vai continuar dizendo que não acredita. Vamos dizer que alguns dizem que não é palpável. Será que as coisas que estamos no plano espiritual, para nós que estamos aqui, essas coisas são palpáveis? E ele continua dizendo: esses que se negam a reconhecer a verdade é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-lo, e deixam de manifestar as imperfeições, né? Ou deixam de se vamos dizer assim, eles acreditam naquilo que eles conseguem pegar ou palpar, ou deixa aqui, né, os vícios que são aquilo que atravanca a caminhada evolutiva. Então, nós precisamos, entre nós que estamos buscando, busca Jesus, que Ele é o caminho, né, a verdade e a vida, nós sabemos, né, que esse é o caminho que nós precisamos estar seguindo. E aqueles que não acreditar, deixa para lá. Porque ele nos trouxe a verdade que nós precisamos. Que é a verdade que veio do plano espiritual. Ele é o caminho porque ele nos conduz a esse caminho, né? Nos traz a verdade, que a verdadeira pátria é do plano espiritual. E nos traz a vida eterna, que nós somos seres imortais. Deus nos criou para viver para a imortalidade. E continuando, eu estava pesquisando o nosso trabalho e eu achei esse fold na internet. Tem coisa que só o coração fala para quem sabe escutar. Então, aqueles que não querem ouvir, deixa para ele. Mas vamos fazer isso. Vamos ter ouvido de ouvir, olhos de ver e ouvido de ouvir. Por quê? Quando nós fizermos isso, vocês podem ter certeza que nós estamos trilhando no caminho do bem e no caminho do amor, que é o que nós precisamos para a nossa caminhada evolutiva. Então, e ele vai continuar falando sobre o orgulho, né? Lá no capítulo 7, item 10, desse capítulo que nós estamos vendo, ele nos traz: o orgulho é a catarata que toda, ou seja, que escurece, que tampa a visão. De que vale apresentar a luz ao cego? Quer dizer, aquele que não quiser enxergar, deixa eles.
Aí chega um momento que eles irão enxergar isso. Necessário que antes se destrua a causa do mal. Quer dizer, na realidade, eles estão muito apegados às suas imperfeições morais, né? Ou seja, aquilo que eles estão apegados ao material, mas chega uma hora que eles terão que enxergar isso. Daí que vem muito médico hábil. Aqui, pessoal, eu fiz questão de colocar isso. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Eu falei assim, será que eu devo colocar isso aqui? Eu vi colocar. Que aqui no caso, no Evangelho faz o médico, mas pode ser o professor, pode ser o mecânico, pode ser o palestrante, pode ser qualquer um de nós. A gente precisa ter essa habilidade, né? Porque Deus, quando nós tivermos essa habilidade e corrigir as nossas imperfeições, nós estaremos corrigindo o orgulho. Claro que no Evangelho fala na questão do médico hábil, né? Mas serão todos aqueles que poderá estar citando, no caso que citou como médico, né? Mas vamos dizer que são os médicos, professores e todos aqueles que buscam essa evolução espiritual. Ele não abandona seus filhos, ou seja, Deus não abandona seus filhos. Esses se acham perdidos, pois sabe que cedo ou tarde os olhos se abrirão. Querer, porém, que isso se dê por mérito próprio, quando, vencido pelo tormento da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar nos braços e pedir perdão dos quais filho pródigo, né? Vamos lembrar que lá no Evangelho, capítulo 9, nos diz que a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. E aquele que não quiser seguir, você pode ter certeza que a dor baterão em nossas portas. Ou seja, na porta daquele que não acredita nisso. E lá no livro Entre a Terra e o Céu também nos fala isso. Que a dor é um remédio. E às vezes nós precisamos estar tomando esse remédio para que possamos estar acreditando nisso. E continuando falando sobre os doutos e os prudentes. Por qual razão percebemos que quanto mais inteligente, instruído ou culto, mais distante de Deus se acha a criatura, chegando ao ponto de, na maioria das vezes, negar a sua existência a ponto, né? Eu acredito que essa pergunta é para a gente refletir sobre isso, né? Assim agimos homens cultos e intelectuais, que negam, por exemplo, que a Terra girasse em torno do Sol. Vamos lembrar que tinha um período, né, lá na Idade Média, que isso aconteceu. Alguns agiam como homens cultos e intelectuais, que negaram, por exemplo, que a Terra girasse em torno do Sol, que não admitiu que as mulheres tinham alma, que os homens são diferentes porque pensam diferente. Olha só aqui, né? Que às vezes a gente vai imaginando assim, até parece que é um absurdo, né? Por quê? Esses espíritos não estão preparados para esses fatos, vamos dizer assim. Vamos lembrar que Jesus falava por parábola, porque aquelas pessoas naquela época não estavam preparadas para isso. Um exemplo bem simples é a história de um homem que não conseguia entender porque a abóbora não nasceu em árvore como a jabuticaba. Eu achei muito interessante. Eu falei assim, eu vou trazer isso aqui é até hilário para a gente, né? E olha só, ele foi dormir debaixo de uma jabuticabeira. O que acontece? Caiu uma jabuticaba na sua testa, né? Você já pensou se fosse uma abóbora, uma cabotiã? O que ia acontecer? Então, ainda ele diz, ainda bem que a abóbora nasce no chão. E às vezes é preciso estar a gente refletindo sobre essas tais situações, né? Eu falo por mim, que às vezes, em função das nossas imperfeições, da minha imperfeição, tem os meus deslizes, né? O orgulho é a humildade lá na instrução dos Espíritos, né? No mundo em que incentiva tanto a competição das diversas áreas, como desenvolver a humildade, né? Vamos lembrar que a humildade, a doutrina espírita deixa bem claro para todos nós, que é através da humildade que nós vamos trilhar
nessa caminhada evolutiva em direção ao Pai. O nosso mundo ainda incentiva a competição, levando em conta as nossas deficiências de conceito cerca de nós mesmos. Vemos recordes em todo o setor do desenvolvimento humano. Ou seja, né, às vezes, né, a gente fica refletindo sobre tais fatos que vão acontecer no nosso dia a dia. E a gente precisa estar refletindo sobre isso. Por que não competir colocando recorde de resistência ao mal? Porque às vezes eu tenho certeza que nós já vivemos isso. Então, olha a sugestão que nos traz. Por exemplo, em vez de estar... por exemplo, por falar baixo, quando todos gritam. Por que não falar baixo quando você está todo mundo na gritaria? Ser surdo às calúnias. Compreender que o nosso adversário tem o direito de dar a sua opinião a nosso respeito. Então, em vez da nós entrarmos em contenda, em discussões inúteis, por que a gente não calar? Eu gosto muito daquela passagem do Chico, quando pediu para que a mulher colocasse água na boca, né? O nosso Chico Xavier não teve no seu vocabulário o verbete inimigo, tá? Ele o chamava de amigo estimulante, pois é o único que não falseia a sua opinião ao nosso respeito. Vamos lembrar da questão do padre, né? Que o padre vivia falando dele, e quando o padre desencarnou, ele foi lá no velório do padre. O mestre Jesus conversava com o sacerdote no templo, e ele não os tratava como inimigo. O nosso inimigo competidor tem sempre uma lição a nos passar. Que possamos meditar nessas lições, não competimos conforme o mundo determina. Quer dizer, na realidade, o mundo material quer que às vezes você pisa no outro, para você conquistar o seu espaço. Mas será que isso é louvável? Você pisar no outro para poder a gente subir? Sejamos solitários, fraterno e companheiros, irmãos, como Jesus é de todos nós. A humildade é a chave para o autoconhecimento. A paz interior é a conexão, é o caminho que nos leva ao Pai. O orgulho é a negativa, sem dúvida, mas muitos confundindo esse conceito com autoestima ou reconhecimento. Como poderia diferenciar do ponto diferenciado do orgulho e da humildade? O sentimento de menos-valia, que esse orgulho, é uma doença moral que habita com muita facilidade dentro de nós. O Mestre Jesus sempre nos convidou a pensar alto, e pensar alto é procurarmos em nós essa luz divina que habita na gente. O mais poderoso não será aquele que desapiedado ou ser indiferente, e sim aquele que ame. O mais respeitável não será aquele dispensador, ou seja, aquele que distribui o ouro e o poder armado, mas sim aquele de melhor coração. O mais sábio não será o possuidor de mais livro e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Como vemos, nos valemos muito para com Deus, ou seja, o nosso valor para Deus é muito grande. A desvalorização ocorre por nossas contas, que às vezes a gente, em função das nossas perfeições, nós nos colocamos até em situação de vítima. Mudemos, pois, de maneira a pensar. Deus investiu muito em nossas criações. Portanto, procurem valer como conceito do nosso Mestre Jesus. Não se envaideça, né, do que sabeis. Né? Não se acha que você, porque você é um cara bem instruído, que você, vamos dizer assim, tem o seu valor. Desde que você saiba usar essa sabedoria com humildade. Né?
Suponhamos que sejais sumidade, ou seja, elevado em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes nem vai descer. Se Deus, em seus desígnios, em seu propósito, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que utilizei para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos na mão o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, a inteligência retardatária conduzirá a Ele. Ou seja, se você é uma pessoa que tem um grande conhecimento, né, use esse conhecimento para buscar elevar o seu irmão. Não para humilhar, não para pisá-lo. Por quê? Assim como Deus te deu a inteligência, a sabedoria, Ele poderá tirá-lo, né? A inteligência é rica em mérito para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todo homem que a possui dela servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria que os espíritos a tarefa de fazer a comunidade avançasse. Se a gente usar a nossa inteligência, sabedoria, né, para a evolução, não só nossa, mas da humanidade, isso seria muito fácil. Mas nós sabemos que muitos usam até para destruição em massa. Infelizmente, muitos tornam instrumento do orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe falta ensinamento que o adivinham e que de uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe concedeu. Assim como Deus deu essa inteligência, essa sabedoria para nós, Ele pode estar fazendo com que isso nos saia, né? Isso aqui é uma instrução que o Espírito Ferdinando trouxe em 1863. Mahatma Gandhi nos disse: se perdesse todos os livros sagrados da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é um fato, né? Olha só, uma pessoa, um ser de uma evolução, de um outro conceito religioso, tendo como meio de buscar sua evolução o Mahatma Gandhi, né? Então, só para a gente finalizar, Mahatma Gandhi tinha uma relação profunda com o Sermão da Montanha e aplicava esse conceito, né, de pobreza, pobre de espírito, em sua vida diária, em sua luta política, através dos 3 pilares, né? Não violência, né? A não possessividade, a não materialismo, e na busca da verdade. Desculpe, apertei errado, né? Não, a violência, o reconhecimento de que todos são criatura, filho de Deus, recusando o domínio ou a imposição contra o outro. E nós, como somos filhos de Deus, por que nós temos que impor sobre os demais, né? A não possessividade. Ele pregava o despojamento, ou seja, o desapego, vivendo com o mínimo necessário para estar livre de suas ilusões e do ego, né? Busca da verdade. Para Gandhi, o caminho para a verdade divina exige que o indivíduo abandone a arrogância e a certeza absoluta, mantendo-se sempre em uma posição de aprendiz e servidor. Vamos lembrar que Jesus trouxe para nós que, se nós quisermos buscar a nossa ação espiritual, que nós servimos ao nosso próximo. Jesus mesmo, ele disse que ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E muitas das vezes nós queremos ser servido. Que o Mestre Jesus nos ilumine e abençoe. Meu muito obrigado.